iniciar a gravação. Pronto. Bom, na última aula a gente terminou uma prova de 2018 do IFMG e agora a gente vai iniciar outra, né? Porque no ano de 2018 houveram 2 processos seletivos para o IFMG, tá? Então a gente fez a primeira prova de 2018 já, né? Concluímos na aula passada, demorou 3 aulas. E agora a gente vai continuar a segunda prova, que a gente fez uma questão na última aula. A gente finalizou a primeira de 2018 e fez uma questão da segunda de 2018. Agora a gente vai continuar com essa segunda prova de 2018 e ela tem muitas questões, tá? Se eu não me engano, ela tem 15 questões. Aí a gente já fez uma na outra aula, fiquei 14 para a gente fazer. Então, eu creio que a gente vai demorar pelo menos umas 3 aulas. Essa aula e mais 2. Se tudo der certo aí pela minha programação. Mas vamos lá. Só conferir se está gravando. Está gravando. Vou iniciar aqui. Então, essa aqui foi a questão que vocês já fizeram, tá? Na última aula, a gente fez essa primeira questão. Nós vamos dar continuação a partir da 17. Então, essa segunda questão aqui. Eu vou dar os 5 minutinhos para vocês tentarem resolver, tá? Tentem resolver, é muito importante vocês tentarem, ainda mais agora nessa reta final, tá? Tentem resolver. Façam o máximo esforço aí, se vocês não conseguirem resolver ela, pelo menos tentem chegar em algum caminho, algum pensamento, tentar desenvolver algum cálculo, tá? Que possa deixar vocês no caminho para a resolução. Só de vocês estarem tentando já é importante, tá? Então, vou dar esses 5 minutinhos para vocês e a gente já resolve junto. Vamos lá, que tem bastante questão para a gente resolver. Vou terminar logo essa prova. Vamos lá, qualquer dúvida vocês podem estar mandando, tá? Mandando por escrito aí no chat ou ligando o microfone e falando, tá? O importante também é vocês não ficarem com dúvida. Vamos lá, então. Daqui 5 minutinhos a gente resolve junto. Tentem fazer. Pessoal, vocês estão conseguindo ver corretamente aí o que está escrito no desenho, aí na parte de baixo, os valores? Vocês estão conseguindo enxergar ou está muito pequeno? Tá mais ou menos. Então, eu vou escrever aqui. Vou colocar minha caneta aqui, eu vou escrever para não ter problema. Vou deixar minha caneta aqui. Ó, aqui, nesse lado, o valor é X, tá? E aqui embaixo, o valor é 8 centímetros. Deixa eu ver aqui desse lado. 8 centímetros. Agora deu para enxergar aí o que eu escrevi, ó. Esse lado aqui valendo X e esse lado aqui valendo 8 centímetros, tá? E aqui é um ângulo de 90, tá? Ele está escrito ali dentro, 90 graus. Tudo certo? Dá para enxergar esse aí que eu escrevi? Sim. Sim. Certo. Vou continuar, que vocês ainda têm 2 minutinhos. Vamos lá, pessoal, deu 5 minutinhos. Talvez não tenha dado tempo para vocês fazerem, né, por conta do desenho, né? Mas vamos lá. Resolver junto. Alguém conseguiu chegar em alguma resolução ou conseguiu fazer alguma coisa aí no caminho para resolver? Certo.
Então, vamos ler a questão aqui primeiro. Num trabalho escolar, Antônio dispunha de 2 pedaços de palito de sorvete para montar um triângulo retângulo. Um dos pedaços media 16 centímetros e o outro 8 centímetros. O pedaço de 8 centímetros foi utilizado como um cateto horizontal. O outro pedaço foi partido a uma distância x de uma de suas extremidades. A figura seguinte ilustra o que Antônio fez. Então, está aí a figura, né? Tem aqui o palito de tamanho X, né? Porque ele partiu, não sabe qual é o tamanho. E aqui o de 8 centímetros, né? O palito de 8 centímetros. Beleza. E aí, como é um triângulo retângulo, a gente sabe que aqui no meio, né, esse ângulo é 90 graus. Beleza, essas são as informações que a gente tem. Aí o que ele quer saber ali, ó, o valor de x em centímetros é. Beleza, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer por semelhança de triângulos, tá? Então, vejam só, um triângulo, ele tem aqui uma base x, tá? Ou uma base 8, ó. Isso aqui é a base desse triângulo aqui do desenho. Tá aqui, a base valendo 8 centímetros, como eu escrevi aí para vocês, e a vertical dele aqui está valendo x. Beleza. A outra informação aqui a gente não tem. O outro triângulo, né, que deu para ele fazer, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos um triângulo. Fica bem ruinzinho, mas vai dar para entender. Aqui, ó, fazer um outro triângulo retângulo. Ele vai ter o quê? Ele vai ter a base 8 aqui também, 8 centímetros, igual ao anterior, né, porque os palitos são iguais. E essa outra base aqui, como um dos pedaços valia 16, ele pegou o que sobrou, então ela vai ser 16 menos x. Essa diagonal aqui, essa vertical aqui. Então, a gente tem esses 2 triângulos. Esse primeiro que já estava desenhado, né? Essas informações de base valendo 8, vertical valendo x. E esse segundo triângulo aqui de base 8 e vertical 16 menos x. Tá? Então, a gente aplica a semelhança de triângulos. Tá? O que vai ser essa semelhança de triângulos? A gente pega os valores, né, que são iguais num triângulo e outro, que estão no mesmo lado, e é um dividido pelo outro, né? É uma relação. Então, como que vai ser aqui, ó? Fazendo a relação entre o triângulo que eu desenhei aqui, que seria o segundo triângulo dele, com esse aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, 16 menos x sobre x. Tá vendo? Ó, os dois são a vertical de cada triângulo. Então, nessa semelhança vai ficar assim. 16 menos x sobre x. 16 menos x dessa vertical desse triângulozinho que eu desenhei e o x desse triângulo maior que já estava aqui, ó. 16 menos x sobre x. E isso vai ser igual a 8, que é a base desse aqui, sobre 8, que é a base desse outro também. 8 sobre 8. Beleza, aí a gente ficou com essa relação aqui, que a gente só precisa isolar o x, né, e descobrir o valor dele, fechou a questão. Então, vamos resolver isso aqui. A gente tem ali 16 menos x sobre x igual a 8 sobre 8. Vocês sabem quanto que vale aí 8 sobre 8? Um número sobre ele mesmo. Né? Um número dividido por ele próprio. Quanto que vale? Isso, vai valer 1. A gente tem qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. 1. Beleza. Isso aqui para o lado. Então, a gente tem 16 menos x igual a x. Se x aqui estava dividindo, passa para cá multiplicando, 1 vezes x, próprio x, está aqui. Beleza. Então, a gente vai ter 2x igual a 16. Passei esse x para cá e o 16 para lá, certo? Então, 2x igual a 16. X igual a 16 dividido por 2. 2 está multiplicando o x aqui desse lado.
passa para cá, dividindo. Então, o nosso x é igual a 8, né? 16 dividido por 2, 8. Então, o valor de x, letra C. Certo? Com alguma dúvida? Só dando uma relembrada aqui, até para sair no vídeo ali. A gente tem aqui o primeiro triângulo, que já veio, né, para a gente na questão. Nós desenhamos o segundo triângulo que ele fez, com base nas informações do enunciado, né? Então, a gente tem aqui uma diagonal valendo 16 menos x, a outra diagonal aqui valendo x. E a gente tem as duas bases aqui valendo 8. A gente aplicou semelhança de triângulo, então a gente pega diagonal sobre diagonal, base sobre base. Então, ó, essa diagonal vale 16 menos x, essa vale x. Então, tá aqui, ó, 16 menos x sobre x. Igual, base sobre base, 8 sobre 8, tá aqui. A gente chegou nessa expressão e aí foi resolvendo para isolar o x e achar o valor dele. Só isso. Certo? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida Não. aqui na resolução, alguma coisa? Nenhuma dúvida? Não. Certo. Vou passar para frente, então. Vocês já copiaram? Todo mundo conseguiu copiar? Se ninguém respondeu, vou dar sequência. A gente já copiou aqui. Certo. Vou dar sequência. Vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem, tá? Essa questão ela é bem simples, tá, pessoal? Vou dar a dica para vocês, ó. Ele está dizendo aqui. Pedro estava 16 calculando menos 8. valores para a expressão algébrica É igual a 8. Ó, 16 menos 8. ao substituir x igual a 3 e y igual a 2 na expressão, o valor que ele vai encontrar é. Então, o que vocês têm que fazer? Basta substituir, tá? Ele tem a expressão, está dando o valor de x e o valor de y. Substituir esses valores dentro da expressão, vai dar um resultado aqui, tá? Bem rapidão essa. Vamos lá. 5 minutinhos, a gente resolve. Certo, pessoal? Vamos lá resolver, então? Alguém conseguiu resolver essa? Chegar em algum resultado? Eu fiquei na dúvida da B e da D. B e D. Eu cheguei Isso. na C. Na C, certo? Alguém mais? Não? Tá. Então vamos resolver. Vejam só, vamos ler o exercício de novo. Pedro estava calculando valores para a expressão algébrica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 5y mais 8. Ao substituir x igual a 3 e y igual a 2 na expressão, o valor que ele vai encontrar é. Então, essa aqui ela está bem simples, tá? Ele está dando aqui a expressão para a gente, ó, essa é a expressão. E ele já está dizendo para a gente substituir o valor de x igual a 3 e de y igual a 2. Então, qual que é a expressão? Ele tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 5y mais 8. E aí ele quer que a gente substitua x igual a 3 e y igual a 2. Então, vamos lá. X ao quadrado, nosso x vale 3. Vai ficar 3 ao quadrado mais y ao quadrado, nosso y vale 2. Então, mais 2 ao quadrado. Mais 8 vezes x. 8 vezes 3, que é o nosso x. Menos 5 vezes y. 5 vezes 2 é o nosso y. Mais 8. Beleza, ó, a gente tem uma expressão zona aqui cheia de número. Só ir resolvendo, a gente chega no resultado, certo? Então, vamos lá. 3 ao quadrado. Quanto que é, pessoal? 9. 9. 9. Mais 2 ao quadrado. Quanto é?
4. 4. Mais. 8 vezes 3. 24. Isso, 24. Menos 5 vezes 2. Menos 10. Mais 8. Então, beleza. Então, com isso aqui, né? Deixa eu colocar um igual aqui. Igual. Igual. 9 mais 4 mais 24. Quanto que dá essa soma aqui? Esses três. 9 mais 4 mais 24. 37. Isso, 37. Menos 10 mais 8. Então, aqui, ó, 37 menos 10, que é um menos, tá? A gente tem 27. Mais 8, 35. Aqui o resultado final. Letra C. Certo? Ficou alguma dúvida? Só recapitulando, ele deu aqui a expressão para a gente e queria que nós substituíssemos x igual a 3, y igual a 2. Então, a gente pegou aqui a expressão, trocou todos os x por 3 e todos os y por 2, né? Que é o caso aqui, ó. Certo? E aí, ficou só com um número, a gente foi resolvendo, achou aqui 35. Beleza? Ficou alguma dúvida? Não. Nenhuma? Certo, então. Vou passar para frente. Tem aqui a questão 19, tá? Tentem fazer. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil do que a anterior, tá? Tem que pensar um pouquinho mais. Mas tentem fazer, tá, pessoal? É importante vocês tentarem. Não ficar esperando só que eu resolva. Todo mundo tem que tentar fazer. Vou dar os 5 minutinhos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí, tá? Mas tentem fazer. Vamos lá. Certo, pessoal? Vamos resolver, então. Alguém conseguiu chegar a alguma resolução? Alguma das alternativas? Cheguei na D. Eu também fiquei na D. D também. Alguém mais? Certo. Vamos resolver, então. Vou começar lendo a questão, né? Vamos lá. Joana possui uma coleção de livros de romance e drama. Ela costuma estipular metas para o crescimento dessa coleção de acordo com os livros que mais lhe agradam. Atualmente, Joana possui 18 livros. Sua próxima meta é acumular 51 livros, de modo a quadruplicar o número de romances e, ao mesmo tempo, que doará 3 livros de drama que pouco lhe agrada. Desta forma, quantos livros de drama restarão nessa coleção, né? Então, ela quer saber sobre os livros de drama, tá? Quantos que vão sobrar lá no final. Certo? Então, vamos começar aqui. Eu vou chamar os livros de romance somente de R, tá? E os livros de drama vou chamar só de D. Certo? Então, vejam só. O que ela tem por enquanto? Ele está dizendo ali que ela tem 18 livros, certo? Só isso. Então, a gente sabe que os livros de romance mais os livros de drama, eles são iguais a 18 livros, certo? Tem só essa relação. A gente não sabe quantos são os de romance nem os de drama, mas somando os dois, a gente tem 18 livros, tá? Então, nessa equação aqui, eu vou isolar o D, né? Já que o que a gente quer saber aqui no final, nossa estrela, ó, são os livros de drama, é o nosso D. Vou destacar aqui. Então, eu vou isolar ele, né? D igual a 18 menos R, que estava aqui desse lado. Beleza, então a gente já tem uma equação aí para o drama, tá? Outra coisa, ela disse que quer quadruplicar
aqui, ó, quadruplicar o número de romances, é o nosso R, e ao mesmo tempo doará 3 livros de drama. O que isso significa? 4 vezes o nosso romance e menos 3 o nosso drama. Como que a gente escreve isso? 4R, porque ela quer quadruplicar o romance, ó, quadruplicar R, mais, aí aqui abre o parêntese, D, que é o nosso drama, menos 3. Porque ela vai doar 3 livros. Doará 3 livros de drama. Então, ela vai quadruplicar o romance e doar 3 dramas. E, no final, ela quer que isso seja 51 livros. 51 livros. Certo? Vocês entenderam até aqui? Entenderam de onde eu tirei essas duas equações? Sim. Certo. Então, beleza. Aqui é a nossa equação 1. Vou colocar aqui de outra cor. Esse azul é muito fraco. Essa primeira aqui vai ser a nossa equação 1. E essa aqui de baixo é a nossa equação 2, tá? Só para enquanto eu falar, vocês não se perderem, tá? Eu estou falando. Então, continuando. Ó, a gente vai colocar aqui dentro da equação 2, a gente vai substituir esse D, ó. Tá vendo que aqui a gente tem D igual 18 menos R? Então, a gente vai substituir esse D por 18 menos R. Então, vou reescrever aqui embaixo. A equação 2, 4R mais, abre parênteses, D. D é igual a 18 menos R. Então, no lugar do D, eu vou colocar 18 menos R. E o menos 3, que já está aqui. Então, menos 3. Isso tudo igual a 51. Certo? Tudo bem até aqui? Eu só substituí, ó. Aqui na equação 2, eu substituí o que a gente achou aqui na equação 1. D igual a 18 menos R, substituí aqui nesse D. Beleza? Vou dividir aqui, ó. Vamos parecer que é a mesma coisa. Dividir aqui. Aqui já é uma nova parte do exercício. Beleza? Certo. A gente substituiu, agora vamos resolver. A gente vai ter aqui, ó, 4R, né? Não vai mudar nada, mais. Aí 18 menos 3, a gente fica com 15, tá? E menos o R que já está aqui. E isso tudo igual a 51, certo? Só resolver aqui, ó, 18 menos 3, 15, menos R já estava ali. Então, a gente tem aqui, ó, 4R menos R. Ó, 4R menos R. Então, a gente fica com 3R, tá? 4R menos 1R. Isso vai ser igual a 51 menos 15. Ó, o 15 está aqui desse lado da igualdade, passou para lá, negativo. Menos 15. Beleza? Então, 3R vai ser igual a 51 menos 15. Quanto que é, pessoal? 51 menos 15. 30 e... Não, por aí. 36? Isso, 36. Aí agora, ó, o 3 está aqui multiplicando, né? A gente quer isolar o R, ele passa para a igualdade dividindo. Então, 36 dividido por 3. Então, nossos livros de romance. 36 dividido por 6, dividido por 3, 12, tá? Então, nós temos 12 livros de romance, tá? E agora a gente substitui lá na equação do D aqui, ó. A gente vai substituir nessa equação, vai grifar ela ali, para descobrir agora o drama. A gente já achou o romance. Aí nós vamos substituir nessa equação aqui para encontrar o drama.
Deixa eu voltar minha cor. Beleza. Então, substituindo ali, ó. Vou dividir novamente aqui. É outra parte do exercício. Pronto. Ó, vou pegar esse 12 que eu achei R igual a 12 e substituir aqui nesse R. Então, a gente tem D igual a 18 menos R, né? Mas o R é 12. Então, 18 menos 12. D igual, quanto que é? 18 menos 12, 6. Certo? Então, a gente encontrou aí 12 livros de romance e 6 livros de drama. Beleza, mas ainda não acabou. Como ela pretende quadruplicar o número de livros de romance, diminuir em 3, né? Foi o que a gente analisou aqui no início, ó, quadruplicar o de romance e diminuir em 3 o de drama. Então, a gente vai ter o quê? Vou fazer aqui nesse cantinho. Vou dividir mais um pouco ali. Esse aqui é bem grande, né? Fazer ali naquele espacinho. Tentando dividir para não ficar muito confuso para vocês. Ó, vou passar aqui, ó. Cadê? Eu perdi meu mouse. Aqui. Ela quer quadruplicar o número de romances e doará 3 de drama, né? Então, é 4 vezes o R e menos 3 do D, certo? Então, a gente vai ter 4 vezes 12, que é o nosso romance, certo? Mais 6, que é o nosso quantidade de drama aqui, menos 3, porque ela vai doar 3. Isso tem que ser igual a 51. Beleza? Então, aqui, ó, 4 vezes 12, 48. Mais 6 menos 3, 3. Igual a 51. Se a gente faz aqui essa soma, 48 mais 3 é igual a 51 mesmo. Então, nossa conta está certa. Só que o que é esse 48? Esse 48 é o nosso R, tá? É o nosso quantidade de romance depois que ela fez o que ela queria, que era quadruplicar o romance, diminuir em 3 o de drama. E esse 3 que restou é o nosso D, né? A nossa quantidade de livros de drama. E aqui é o total de livros, certo? Então, quantos livros de drama restaram? 3, tá? Restaram somente 3 livros de drama, que é a nossa opção A, tá? Alternativa A, certo? Então, dando uma revisada. A gente chamou aqui, ó, os livros de romance de R, os de drama de D. Aí a gente conseguiu tirar aqui, ó, da primeira informação que ela deu, ela tem 18 livros, então, livros de romance mais livros de drama igual a 18. Disso aqui a gente dá uma manipuladinha e encontra aqui D igual a 18 menos R, tá? Só manipulamos aqui para isolar o D. E aí a segunda ação que ela queria era quadruplicar o romance, né, 4 vezes R, e doar 3 livros de drama, né, D menos 3. E isso tinha que ser 51 livros, que era o tanto que ela queria no final. Então, aqui a gente pegou dessa equação número 2, substituiu a número 1, né? Colocou no lugar do D aqui 18 menos R, resolvemos e achamos que ela tinha 12 livros de romance. E aí pegamos esse R aqui, que são os livros de romance, substituímos de volta aqui na 1. Achamos 6 os livros de drama, tá? E aí a gente fez o que ela queria desde o início. Quadruplicamos o romance e diminuímos 3 do drama, tá? Então, a gente encontrou 48 de romance, 3 de drama, sendo que o que ele quer aqui no exercício é justamente quanto drama ia sobrar. Então, 3. Letra A, beleza? Ficou alguma dúvida? Sem dúvidas, professor.
Ninguém, então? Nenhuma dúvida? Não. Beleza. Passar para frente. Se vocês tiverem dúvida depois, vocês podem voltar e perguntar, tá? Sem problema. Vamos então aqui para a questão número 20. Essa aqui ela é bem simples, tá? Então, como vocês podem estar vendo, essa prova está intercalando. Ela coloca um exercício simples, depois um bem difícil. Ele é bem difícil, né? Muitas contas, tem que pensar muita coisa. Esse aqui já é bem facinho, tá? É só para vocês descobrirem o peso total dos produtos comprados pelo Leopoldo, tá? Como vocês vão fazer isso? É só somar o peso de cada coisa em quilo, tá? Vou dar 5 minutinhos, vou dar 4 minutinhos na realidade. Esse aqui é bem rapidão para fazer. E aí a gente resolve junto, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando aí. Tudo certo, pessoal? Conseguiram chegar em alguma resolução? Sim. Qual alternativa vocês chegaram? Cheguei na C. Eu também. Eu acho que eu C. fiz o que a maioria fez, né? Foi somando tudo e transferiu para aquilo. Certo. Vamos fazer então. Esse aqui é bem rapidinho, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Vou ler a questão, né? Tem que ler sempre. Em suas compras, o senhor Leopoldo colocou em uma mesma sacola 0,9 kg de carne vermelha, 500 gramas de castanhas e 70 gramas de pimenta do reino. Assinale a opção de resposta que representa o peso total dos produtos comprados pelo senhor Leopoldo. Então, é só somar os 3 produtos dele. Ó. Tem aqui 0,9 kg, 500 gramas, 70 kg. Então, vamos lá. A gente já tem aqui 0,9 kg. Então, não precisa somar nada. Aí, depois a gente tem 500 gramas. Quanto que é 500 gramas em quilo? Meio quilo? Isso, meio quilo. 0,5 quilos. E aí, vou colocar aqui já, ó, mais 0,5 quilo. E o último produto, 70 gramas. Mas quanto que é 70 gramas em quilo? Eu até coloquei quilo ali errado, né? Quanto que é, pessoal? 70 gramas em quilo. 7 gramas? 7 gramas, 7 quilos? 7 quilos, não. Ah, é. 0,07 quilos. Isso, 0,07 quilos. Então, mais 0,07 quilo. Percebam que é só trocar o número de lugar, né? A gente joga ele para trás da vírgula. Mas vamos lá, né? Vamos completar aqui com 7. A gente vai ter um 0 aqui, um 0 aqui. 0 mais 0 mais 7, 7. 9 mais 5, 14. Sobe 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula, tá aqui. 1,47 quilo. É tudo que a gente olhou aqui. Certo? Então, alternativa C. Exatamente como a maioria chegou aí. Certo? Ficou alguma dúvida nessa? Não? Isso é bem simples, né? Vou passar para a próxima, então. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Às vezes ela é simples, mas tem alguma coisa que vocês podem ter esquecido. Para a próxima, então. O número 21. Bom, seguindo um padrão, pessoal, isso aqui já é um pouco mais complicada de se fazer, tá? É bem mais difícil. Sempre uma fácil e uma difícil, essa aqui é difícil, tá? Vou dar os 5 minutinhos para vocês tentarem resolver. E aí a gente faz junto. Certo? Vamos lá. Última questão, tá, pessoal? Essa aqui, da aula de hoje.
Ó, vamos ler o enunciado, então. O censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, detectou que a população brasileira era de aproximadamente 190,7 milhões de pessoas. Dentre essas, a cada 80 pessoas com perfeita visão, existiam 20 outras com alguma deficiência visual. Aproximadamente, quantos milhões de pessoas no Brasil possuem alguma deficiência visual em 2010? Então, ó, a gente tem algumas informações. A primeira informação que a gente pode destacar é que o total de pessoas que a gente vai estudar é 190,7 milhões, tá? E aí ele diz que dentre essas, a cada 80 pessoas com perfeita visão, existiam 20 outras com alguma deficiência visual. Então, a gente tem 80 pessoas normais, né, sem nenhuma deficiência visual, e 20 com alguma deficiência visual. Então, isso dá 100 pessoas. Então, a cada 100 pessoas que a gente olha, 80 não tem nenhum defeito na visão e 20 tem algum defeito na visão. Então, o que a Ô, gente tira professor, disso? não Pode falar. é a cada 80, então se a gente olhar 80 pessoas, 20 vão ter, né? Não. Ó, ele está dizendo assim, dentre essas, a cada 80 pessoas com perfeita visão, ó, cada 80 pessoas com perfeita visão, existiam 20 outras com alguma deficiência visual. Então, ó, tem 80 pessoas com perfeita visão e 20 outras com deficiência visual. Então, ele analisou grupos de 100 pessoas, certo? E daí ele tirou dessas 100 pessoas 80 com perfeita visão e 20 outras com alguma deficiência visual. Entendeu? Conseguiu entender? Sim. Certo. Então, vejam só, se a gente está analisando o grupo de 100, fica mais fácil. Ó. Esse 100 aqui, ele é o nosso 100%, tá? É o grupo inteiro que ele analisou, 100%. 80 pessoas com perfeita visão são 80% desse total. E 20 pessoas com alguma deficiência visual são 20% desse total. E aí, o que ele quer saber? Aproximadamente quantos milhões de pessoas no Brasil possuíam alguma deficiência visual? Então, ele quer saber agora do total de pessoas, desses 190,7 milhões. Quantas pessoas possuem alguma deficiência visual? E a gente sabe que a relação é de 20%. Então, basta a gente fazer o quê? 20% desse valor total, 190,7 milhões. Tá? O quinto. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Ó. A gente tem 190,7 sendo o nosso 100% de pessoas. E aí a gente quer descobrir, né? Então, X pessoas equivalendo a 20%, que é a porcentagem de pessoas com alguma deficiência visual. A gente faz aqui, ó, multiplicação cruzada. Ó. Então, a gente tem 190,7. 190 ficou muito estranho. Deixa eu apagar aí. Pronto. A gente tem aqui, ó, 190,7 vezes 20. Multiplicação cruzada. 190 vezes 20 igual a 100x. 100 vezes x. Então, façam aí, 190,7 vezes 20. Quem tiver calculadora, pode fazer na calculadora. Alguém fez aí? Tá, ó, vai dar isso aqui. Certo? E isso é igual a 100x.
Beleza? E a gente está aqui, ó. 100 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com x igual a esse número dividido por 100. Quanto que dá isso aí? Quem pode fazer? 38,14. 38,14, né? A gente pega aqui, ó, tem 2 zeros, uma vírgula vai ficar aqui, ó, dá 2 casas. 38,14. Beleza. Encontramos porcentagem. Então, são 38,14 milhões de pessoas. Aqui na nossa alternativa, ó, letra C. 38,1, certo? 38 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, certo? Com alguma dúvida? Ó, recapitulando. Ele está trazendo aqui no enunciado para a gente que a cada 80 pessoas com perfeita visão, existiam 20 outras com alguma deficiência visual. Então, a gente tem aqui, ó, 80 com boa visão, mais 20 com alguma deficiência visual, então ele olhou um grupo de 100 pessoas. Esse grupo de 100 pessoas é o nosso 100%. Então, aí fica fácil de analisar. 80 pessoas sendo o nosso 80% e 20 pessoas sendo o nosso 20%. Aí ele está querendo saber que do total de pessoas no Brasil nessa época, o enunciado traz aqui para a gente como 190,7 milhões, quantas delas têm alguma deficiência visual, né? Então, a gente precisa encontrar 20% de 190,7. A gente montou aqui, né? E fez a multiplicação cruzada, chegou aí em 38,14 milhões de pessoas. Aqui nas nossas alternativas, letra C. Beleza? Com alguma dúvida? Não. Certo, então, pessoal, por hoje é só, tá? Não daria tempo de fazer mais um exercício. O próximo, na verdade, tem 9 minutos ainda, né? Eu vou resolver com vocês aqui, não vou dar um tempinho para vocês fazerem, não. Porque esse aqui é o exercício fácil, tá? Aquele lá foi bem difícil, esse aqui é o fácil agora. Vou ler e resolver rapidão com vocês. Esse aqui é bem Professor, mas aquele lá só dava para... Era só dividir por 5, né? 190,7. A forma de fazer é exatamente essa, ó, pegar os 190,7 milhões e dividir por 5, que é a forma que dá para a gente fazer também em relação a esses 80 por 20 pessoas. É outra relação que existe. Você acha também essas 100 pessoas, grupos de 100, e esses 20 que têm deficiência é 1/5 dessas 100 pessoas. Então, se você dividir esse número aqui por 5, né, por 1/5, multiplicar por 1/5 ou dividir por 5, também chega em 38,14. Ainda na mesma. Só questão de relação. Certo? É outra forma de resolver também. Tá, eu vou fazer isso aqui rapidão, a gente tem 8 minutos, né? Dá mais do que tempo para fazer. Vou fazer com vocês de cara. Carlos e Pedro fizeram um jogo para estudar as propriedades de alguns quadriláteros. Um fala as propriedades de um quadrilátero e o outro responde qual o nome correto do quadrilátero. Pedro falou as seguintes propriedades. A figura é um quadrilátero convexo, possui 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, e apresenta 2 pares de ângulos adjacentes suplementares. Carlos respondeu rápido e corretamente. Qual a resposta de Carlos? Então, ó, vamos analisar as alternativas. Que a gente tem um paralelogramo. Como que é um paralelogramo, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos isso aí, ó. Como que ele é? Ele tem aqui esse lado paralelo a esse e este lado paralelo a esse. Aí já não dá para ser o que ele falou, porque ele falou, ó, possui 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Então, já não dá para ser aqui o paralelogramo. Ele tem os 4 lados paralelos a eles. Beleza. Quadrado, né? O quadrado a gente sabe como é que é. Ele tem todos os lados iguais, sendo que o
o de cima e o de baixo são paralelos e o dos lados também são paralelos. Então, não dá para ser o quadrado pelo mesmo motivo do anterior. Retângulo. A gente também sabe como é que é um retângulo. Mais ou menos assim. Mesmo caso do quadrado, ele tem esse lado paralelo a esse e este lado paralelo a esse. Então, já não dá para ser ele também. E aí, um trapézio, né? Um trapézio ele tem várias formas, mas eu vou fazer uma delas aqui. Forma mais simples do trapézio. Ele é assim. Então, vê só, ele tem aqui esse lado paralelo a esse, mas esse aqui é diferente desse aqui, não é paralelo. Então, beleza, aqui a gente já conseguiu, né, dois lados paralelos e dois lados não paralelos. A gente já sabe que a letra D, vou circular ela aqui, ó. Vamos ver se está certo. É um quadrilátero convexo? Sim, ó. É um quadrilátero convexo. E possui dois pares de ângulos adjacentes suplementares também, ó. Nós temos esses ângulos aqui. Dois fechados, dois abertos, tá? Então, só pode ser o trapézio. A gente elimina rapidão aqui os outros três. Beleza? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Mesmo a gente fazendo ele rapidão assim? Não. Não? Não. Beleza, então. Agora a gente finalizou. Nenhuma dúvida. Tá? Qual a dúvida? Pode falar. Acho que ele falou que não ficou nenhuma dúvida. Ah, não tem? Ah, beleza. Tá bom, então. Por hoje é só então, tá, pessoal? Vou ficar aqui mais uns minutinhos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem tirar agora. E aí, para quem não tiver nenhuma dúvida, vocês já estão dispensados, tá? A aula de hoje foi isso. Bom final de semana aí para vocês, né? Final de semana não, né? Resto de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, até semana que Tchau, vem. professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, professor.